Olá, boa tarde. Completando uma década este ano, o Estatuto do Idoso, que ampliou os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos, instituiu penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. O respeito à lei de proteção aos idosos é o nosso assunto de hoje do programa Tema Jurídico. De acordo com o IBGE, proporcionalmente falando, a Paraíba é o terceiro estado do Brasil com mais idosos. Dessa população, 55% são analfabetos ou têm menos de um ano de estudo. E 67,4% vivem com até um salário mínimo. Para discutir sobre o Estatuto de Proteção do Idoso, convidamos a professora da Facisa, Ana Carolina Gondim, que é mestre em Direitos Humanos. Boa tarde, professora. Seja mais uma vez bem-vinda ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-la aqui conosco. E antes da gente começar a conversar, a gente assiste aqui uma matéria sobre o tema. O Brasil começa a ver crescer de forma acelerada o número de idosos. Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que a quantidade de brasileiros com 60 anos ou mais cresceu 55% entre 2001 e 2011. O que significa que a terceira idade passou de cerca de 15 milhões para mais de 23 milhões de pessoas em 10 anos. Os idosos correspondem a 12% da população brasileira. E à medida que a população vai envelhecendo, crescem os desafios para a sociedade garantir os direitos e a dignidade dessas pessoas. Será que os idosos sentem que estão sendo bem cuidados? Dona Maria José, de 65 anos, e seu José Gonzaga, de 69, acreditam que sim. Em todo lugar que a gente chega é respeitado. O maior respeito da vida. A gente está em pé, ele se levanta e dá o assento para a gente sentar. O pessoal respeita demais os idosos. Estando na fila, ninguém entrevete, ele já sabe. E quando se vai chegando, eles vão logo dando lugar. Mas não é isso que pensa a maioria dos idosos. Passe livre nos ônibus urbanos e meia entrada em alguns estabelecimentos não são os únicos direitos de quem tem mais de 60 anos. Embora muitos idosos não saibam, a legislação garante vários outros benefícios a essa faixa etária. Muitos idosos ainda enfrentam no dia a dia a falta de respeito em relação aos direitos reservados no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso entrou em vigor no Brasil no ano de 2003 e, entre outras garantias, assegurou alguns itens já estabelecidos na Constituição Federal de 1988. O direito à saúde, à assistência de uma forma geral, à renda e, acima de tudo, à dignidade. Seu Francisco Antero, de 78 anos, diz que o Estatuto do Idoso ainda é um instrumento desrespeitado pela sociedade. Idoso sofre muito e morre à toa e não tem vez. Maus tratos, crimes e desrespeito aos direitos dos idosos são queixas frequentes de quem sente na pele esses problemas. É muito absurdo. Você chega num banco, você tem, às vezes tem o local certo, né? Mas não existe isso. Todo caixa tem que atender o idoso com prioridade, né? Mas não é respeitado. E agora mesmo no futebol, o idoso não é respeitado, né? E é preciso cumprir com o que manda fazer com o idoso. Diante de constatações que atestam a grande lacuna entre o que estabelece o Estatuto do Idoso e o que vem sendo posto em prática, o que os idosos podem fazer na busca pela garantia de seus direitos? Vamos, portanto, ao estúdio do tema jurídico para o debate sobre o assunto. Professora, efetivamente a gente tem esse Estatuto do Idoso sendo cumprido? Bem, boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores do Tema Jurídico. É um prazer também estar de volta aqui e, infelizmente, efetivamente e na íntegra, não. Muito se avançou. A própria existência do Estatuto do Idoso já é um avanço. É o reconhecimento da sociedade e do Estado que essas pessoas elas são vulneráveis socialmente e precisam de uma maior proteção. Então, elas têm à sua disposição todos os direitos fundamentais, sejam eles individuais, sociais, econômicos, culturais,
que estão à disposição de todos os cidadãos brasileiros na Constituição Federal, que é vigente desde 1988. Todavia, eles, por estarem inseridos em um contexto de vulnerabilidade, quando a gente fala, muitas pessoas associam essa palavra à sua vulnerabilidade física, tá certo? Mas não é vulnerabilidade física tão somente, é vulnerabilidade no contexto da sociedade. Porque o envelhecer na nossa sociedade capitalista, pós-industrial, consumista, é visto com uma certa pejora, tá certo? Então, o idoso, ele é tido como se fosse uma espécie assim de carga a ser carregada pela sociedade, que é uma visão absolutamente deturpada e que fere a dignidade daquela pessoa. Há uma questão aí de cunho cultural, né? Ele só tem 10 anos, avançou, como a senhora coloca, mas as pessoas estão preparadas para reconhecer essa importância do idoso, para reconhecer a forma como ele deve ser respeitado dentro da sociedade? Bem, sua pergunta ela foi extremamente bem feita, porque ela me dá o ensejo de fazer a seguinte colocação. Você pontuou aquilo que eu sempre digo e reitero nas minhas aulas, inclusive: lei não muda comportamento de ninguém. Então, essa forma da sociedade enxergar o idoso é uma forma realmente cultural, tá certo? O idoso é visto como aquele que não mais produz, mas nós esquecemos que ele produziu durante muitos anos. Ele pode não produzir agora, tá certo? Mas já produziu durante mais de 30 anos. E a sociedade se beneficiou de toda a produção, de tudo o que ele trabalhou. Então, o idoso não pode ser visto, não deve ser visto como algo que está encostado, como uma pessoa que não tem mais serventia. Ao contrário. Ao contrário. Então, a lei por si só não vai mudar a postura, não vai mudar a forma de se enxergar essas pessoas, tá certo? E, consequentemente, o comportamento da sociedade. A própria sociedade tem que estar predisposta a isso, tem que rever, ressignificar os seus conceitos e os seus valores. Agora, obviamente, claro, se existe o estatuto, já é um sinal de que essa transformação começa, mesmo que lentamente, a se consolidar no seio da sociedade brasileira. Quais são os principais pontos que a senhora destacaria do estatuto como sendo a proteção em si para esse idoso? O estatuto ratifica mais uma vez que o idoso é uma pessoa, tem que ter por parte da família, da sociedade e do Estado. Não é só o Estado que tem obrigação para com o idoso, a sociedade e a família também tem. E mais ainda que essa pessoa, ela é digna, ela tem dignidade por ser humano. E que os direitos individuais, os direitos sociais, como eu acabei de dizer, os direitos políticos, fazem parte do cabedal de direitos pertencentes a eles enquanto seres humanos, enquanto pessoas humanas. Outro ponto que eu acho que é positivo foi a questão de pontuar de forma absolutamente clara e lúcida quais são os crimes, tá certo, contra as pessoas idosas. Foi um ponto extremamente positivo na lei. Outro ponto positivo também na lei foi a questão de se assegurar o atendimento prioritário a essa pessoa através do Sistema Único de Saúde, a ratificação do seu direito à saúde, tá certo? Então, o SUS, por exemplo, por força de lei, tem a obrigação de priorizar o atendimento ao idoso. Garante também medicação a esse idoso, professora? Não todas e de forma irrestrita. Garante, o Estatuto do Idoso garante que o Estado abasteça o idoso com um medicamento de uso contínuo ou continuado. Aquele idoso que é portador de diabetes, tá certo? Aquele idoso que desenvolveu uma doença cardiovascular, enfim, foi acometido de pressão alta, por exemplo. O Estado vem conseguindo cumprir essa lei?
Vem conseguindo cumprir. Eu não vou dizer que na sua absoluta integridade, vez por outra, se observa algum idoso ou algum familiar que necessite demandar judicialmente, mas, via de regra, tá certo, está conseguindo. Além dos medicamentos de uso contínuo, o SUS, por força do Estatuto do Idoso, também é obrigado, por exemplo, a atender no domicílio o idoso que não pode se locomover, é certo? A proporcionar a esse idoso de forma gratuita, absolutamente gratuita, próteses e órteses, por exemplo. Outro ponto positivo é a obrigação da família, e aí a família, entendido como filhos, como netos, de alimentar o idoso. O direito aos alimentos, tá certo? Que inclusive deve ser solidário, uma obrigação solidária para todos os membros da família. Ok, professora, vamos fazer uma primeira pausa e em seguida voltaremos com mais tema jurídico que hoje aborda aspectos do Estatuto do Idoso. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, hoje falando sobre os direitos dos idosos. Para conversar conosco, trouxemos a especialista no assunto, a professora Ana Carolina Gondim. Professora, no bloco passado a gente falava sobre a questão do direito à saúde. No que se refere aos planos de saúde, como é que está essa regulamentação especificamente para os idosos? Bem, o Estatuto do Idoso é muito claro. Os planos de saúde não podem, a despeito, tá certo, da justificativa de estar atendendo ao idoso, cobrar valores diferenciados. A lei diz dessa forma. Todavia, infelizmente, nós vivemos uma realidade completamente diferente. O Conselho Nacional de Saúde Suplementar e a Agência Nacional de Saúde já baixaram desde 2003, o ano do início da vigência da norma, né, do Estatuto do Idoso, até, enfim, os dias atuais, mais de 100 resoluções, tá certo? Que se utilizam de todos os meios e artimanhas para burlar a norma. E, obviamente, lógico que os planos de saúde se utilizam dessas resoluções, tá certo? E cobram efetivamente um valor absurdamente diferente se nós formos fazer uma comparação com a primeira faixa etária, porque aí a cobrança dos planos é por faixa etária, e a última faixa etária, onde se encaixa exatamente o idoso, que seria de 59 anos para cima, porque o Estatuto do Idoso é muito claro. O início do envelhecimento, tá certo? Segundo a lei, seria 60 anos. A Organização Mundial de Saúde, ela também estipula exatamente a mesma idade para o início do envelhecer. Para os países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, diz que o início do envelhecimento se dá aos 60 anos. Para os países desenvolvidos, aos 65. E essa diferença se dá exatamente pela perspectiva de vida, tá certo? A diferença de um e de outra realidade em virtude de uma série de circunstâncias. Então, infelizmente, aqueles que estão na faixa acima de 59, quer dizer, já em vias de entrar na faixa do envelhecimento, eles, infelizmente, são cobrados de forma absurdamente diferente. Bem, e essa situação como se resolve? Porque existe uma lei que diz uma coisa e uma resolução que, digamos assim, não tem a mesma força que a lei tem. Para que eu explique ao telespectador de uma forma mais, digamos, prática que eu possa. A resolução está abaixo da lei. A lei que eu me refiro é o Estatuto do Idoso. Então, não resta dúvidas que o Estatuto do Idoso deveria prevalecer.
Além disso, independentemente do Estatuto do Idoso, Carla, nós temos um Código de Defesa do Consumidor. Ora, aquele que é usuário do plano de saúde é um consumidor de um serviço. Então, os próprios princípios do Código de Defesa do Consumidor já seriam suficientes, tá certo, para fazer com que essa situação abusiva fosse cessada na sociedade brasileira. O idoso que se sente prejudicado, tá certo? Ele tem meios legais, ele recorre ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, utilizando da sua força, tá certo, vai tomar as providências devidas e justas. A sua observação é de que o idoso tem mais se conformado com a situação ou tem ido realmente buscar o direito dele? Não, eu acho que não é uma questão de conformismo, é uma questão de desconhecimento, que não é só do idoso, é da população brasileira, de uma forma generalizada. Falta informação. Falta informação. Muitas vezes a pessoa até tem informação, e eu não vou negar que você está correta, falta coragem, digamos assim. E para ser um pouco mais crítica, tá certo? Um pouco mais ácida, muitas vezes falta confiança nas autoridades constituídas no país e no Poder Judiciário, efetivamente. Infelizmente, as pessoas elas estão muito descrentes nesse país. Professora, e a lei tem sido, vamos dizer assim, mais severa com aquele que negligencia o direito do idoso em casa, né? O parente, o filho, o neto, né? Que a convivência hoje tem sido bem próxima entre essas gerações. Como é que a lei tem tratado esse familiar que tem um comportamento inadequado com o idoso? Bem, a lei, de qualquer maneira, já nos trouxe uma novidade, tá certo? A lei fez constar que aquele tipo de comportamento, maltrato, negligência, tá certo? E tantos outros que a lei descreve nos seus artigos, é crime. Já foi uma evolução. Previu sanção? Previu. Sanções de que tipo? Detenção, reclusão e, na maioria das vezes, combinado, ou seja, somada a uma multa. Muito bem, mas ainda é insuficiente. Ainda é insuficiente. São penas pequenas. 6 meses a 1 ano de reclusão, 6 meses a 2 anos, 1 ano a 3 anos, 1 ano a 2 anos, tá certo? E elas podem, em virtude de uma série de mecanismos que o direito penal e o direito processual penal brasileiro possuem, elas podem simplesmente ser convertidas de detenção a chamada penas alternativas, a prestação de um serviço à comunidade. Eu não vou dizer que o encarceramento por si só vai resolver qualquer tipo de situação, tá certo? Hoje, inclusive, há vários estudos, várias pesquisas em direito criminal que nos apontam exatamente essa assertiva, essa afirmação. Não é o encarceramento que vai fazer com que a pessoa que infringiu a norma se recomponha diante da sociedade. Ao contrário, às vezes o encarceramento faz com que aquela pessoa, enfim, volte ao convívio social pior. Então, o encarceramento por si só, ele não resolve. Não é solução. Não é solução, mas é um início, tá certo? Serve pelo menos como um alerta. Serve pelo menos para que as pessoas pensem, acredito eu, e eu vou acreditar a um otimismo, tá certo, meu, bem pessoal, de que as pessoas observem a norma, observem a sanção para aquele comportamento e tenham pelo menos receio. Pensem pelo menos 2 vezes antes de se comportar de modo a violar, tá certo, direitos de uma pessoa que, na maioria das vezes, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu avô, é a sua avó, é o seu tio. E esse idoso que se sentir com o direito violado, como é que ele deve proceder? A quem recorrer para denunciar? De que forma ele deve agir? Ele próprio pode recorrer a vários órgãos, a várias instituições. A delegacia, a mais próxima.
Se na sua cidade não tiver uma delegacia especializada, qualquer delegacia, tá certo? Ao Ministério Público. Se não há uma curadoria especializada na proteção do idoso, a curadoria do cidadão, por exemplo, ao Conselho Nacional, ao Conselho Estadual ou ao Conselho Municipal do Idoso. Então, todos esses órgãos e instituições, elas estão aptas a socorrer, digamos dessa forma, imediatamente o idoso que está em situação de risco. Professora, obrigada pelos esclarecimentos. Repito aqui que é um prazer tê-la conosco. E é um prazer estar com vocês. A gente abre as considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar novamente. Na minha opinião, o tema jurídico é um serviço de utilidade pública hoje em Campina Grande. É uma forma de levar informação jurídica às pessoas, exatamente em virtude daquilo que eu dizia há minutos atrás. Nós temos um cabedal fantástico de normas, inclusive, Carla, que servem de parâmetro para a formação de normas, de leis de outros países, como é a lei do SUS, por exemplo, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como é o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, a própria Constituição Federal. Elas servem de espelho para outros povos, mas elas são desconhecidas da nossa população. Então, o tema jurídico, tá certo? Hoje, para mim, em Campina Grande, é um serviço de utilidade pública e eu fico extremamente feliz em poder contribuir de alguma forma. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco voltaremos com a professora da Facisa FCM, coordenadora do grupo Envelhecendo com Saúde, da Fundação Pedro Américo, Maria Sidney Soares. A gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do tema jurídico de hoje, agora falando sobre o grupo Envelhecendo com Saúde, mantido pela Facisa FCM e Fundação Pedro Américo. Para conversar conosco sobre o grupo, convidamos a professora Sidney Soares, coordenadora da equipe. Professora, seja bem-vinda, boa tarde, né? E para começar, a gente vai assistir um VT, né, sobre o grupo. O grupo foi idealizado a partir de um projeto de extensão da Facisa FCM criado em 2006 e que atualmente é mantido pela Fundação Pedro Américo, coordenado pela professora Maria Sidney, que orienta uma equipe de alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande. O projeto presta atendimentos em diversas áreas da saúde e educação a 60 idosos da comunidade do Itararé. Uma vez por semana, são realizadas atividades como alongamentos, caminhadas, aferição de pressão, além de atividades recreativas e lúdicas. Parabéns pelo trabalho, professora. E como é que funciona o grupo? Como é que é o dia a dia do grupo Envelhecendo com Saúde? Bom, o grupo existe há mais de 6 anos, né? Na Faculdade de Ciências Médicas, foi produto de um projeto, na verdade, desenvolvido aqui na comunidade do Itararé, para identificar a quantidade de hipertensos e diabéticos que nós tínhamos aqui nessa comunidade. No entanto, né, nessa pesquisa também foi diagnosticado que havia, na mesma proporção, se não mais, pessoas com depressão ou sinais de depressão. E tanto os coordenadores do grupo na época quanto os alunos, né, resolveram iniciar, né, de forma muito tímida ainda, né, um grupo onde trabalhasse a qualidade de vida e pudesse melhorar, tá? Inclusive idosos que viviam isolados, sem convívio com outras pessoas. Então, hoje eles passam a ter, né, essa integração com outras pessoas que acaba melhorando os sinais da depressão e também a qualidade de vida. É um grupo interdisciplinar, tem aí o envolvimento de alunos de enfermagem, de fisioterapia, de medicina. Isso, no início, né, o projeto mesmo foi idealizado pelos alunos de enfermagem. Posteriormente, né, os alunos do curso de fisioterapia e também de medicina se envolveram no projeto, né, e hoje nós temos aí um grupo, né, que trabalha no sentido de promover a educação em saúde de uma forma muito consolidada, não somente na visão de ausência de doença, mas na tentativa de fortalecer
principalmente a questão da prevenção de saúde, que é o que nós entendemos hoje como conceito ampliado de saúde, né? A forma de ver a saúde não somente como ausência de doença, mas ver que é necessário trabalhar principalmente em torno da prevenção de doenças. De que forma a senhora avalia essa evolução deles antes de entrar no grupo, que provavelmente tinha uma perspectiva de tratamento, né, de doença e não de prevenção à saúde, e hoje, depois de passado pelo trabalho do grupo? Veja só, hoje nós temos vários relatos, né, inclusive muitos idosos relatam a importância de estar nesse grupo. A melhora da qualidade de vida é visível a partir dos depoimentos e a partir da alegria, da simplicidade que eles têm de falar isso, né, em público para todas as pessoas. Então a gente percebe que isso, de certa forma, está sendo muito produtivo para a qualidade de vida dessas pessoas. O grupo é reconhecido nacionalmente, é premiado nacionalmente e começou aqui no Itararé. Hoje, como é que está? Tem idosos de outros bairros, outros municípios também? Isso, né? Nós começamos inicialmente com 2 idosos, depois passou para 8 idosos e hoje nós temos um grupo com 44 idosos. No entanto, hoje nós não só temos idosos da comunidade Itararé, tá? Nós temos idosos também de outros bairros de Campina Grande, né? A partir da divulgação do trabalho desenvolvido nesse grupo e também dos próprios idosos fazer convite a amigos, né, que estavam se sentindo bem dentro do grupo. Então hoje nós temos idosos dos Cuités, das Malvinas, da Bela Vista, que vêm procurar o grupo e vêm toda semana, né, para as nossas reuniões. E como é que faz para participar do grupo? Bom, para participar do grupo, né, é necessário que tenha muita vontade de estar integrado com outras pessoas, principalmente, ter a partir de 60 anos, embora hoje nós temos uma idosa com 58 anos de idade, porque ela precisava, né, de um apoio em um determinado momento, e nós convidamos ela para participar do grupo, mas nós, como é um grupo de idosos, então nós optamos por trabalhar com idosos a partir de 60 anos. Nós temos idosos hoje de 60, de 58 casos a 90 e vai fazer 93 anos agora a idosa, mas que inclusive é uma das pioneiras do grupo. Tem algum telefone de contato, professora? O próprio telefone da Faculdade de Ciências Médicas, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre o grupo, já foi divulgado em algumas pastorais aqui em Campina Grande, o grupo. Daí quem tiver interesse em saber mais, né, em relação a esse grupo, pode entrar em contato com a Faculdade de Ciências Médicas e me procurar aqui, que eu estou à disposição. Parabéns mais uma vez, professora, e obrigada pela participação aqui no Tema Jurídico. E obrigada a você também que nos assiste aqui na TV Itararé ou no nosso canal no YouTube. Boa Páscoa e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.